Às vezes, você se esforça, entrega, supera expectativas, mas ainda assim, carrega uma sensação incômoda. Um sussurro interno que diz, em algum momento, vão perceber que eu não sou tudo isso. Não importa quantas conquistas você acumule. No fundo, ainda parece que está interpretando um papel. Como se estivesse em cena, e a qualquer momento alguém pudesse puxar a cortina. Mas esse medo não vem da incompetência. Vem da desconexão. Carl Jung dizia que, quando nos afastamos do self, o nosso núcleo mais autêntico, passamos a viver a partir da persona. Uma máscara social construída para sermos aceitos. E quanto mais nos identificamos com essa máscara, mais frágil se torna o sentimento de pertencimento. Porque não é você que está sendo amado, elogiado, reconhecido. É o papel que você aprendeu a desempenhar. Brené Brown chama isso de vergonha. A vergonha é o solo onde germina a síndrome do impostor. Porque ela não sussurra que você falhou. Ela diz que você é a falha asterisco. Que, por algum motivo, você não deveria estar ali. Que não é suficiente. Que está ocupando um lugar que não te pertence. A autossabotagem surge como uma forma de proteção. Por quê? Se você fracassar primeiro, ninguém terá a chance de descobrir quem você realmente é. O medo de ser exposto, nesse caso, não é medo de errar. É medo de ser visto por inteiro. Medo de ser visto com todas as suas partes, as belas e as quebradas. E quanto mais você tenta ser impecável, mais se distancia da sua essência. Quanto mais você se convence de que precisa provar algo, mais se enterra na dúvida de que talvez nunca tenha sido suficiente. Mas e se o problema nunca foi você? E se o sentimento de fraude não for um erro, mas um eco? Um eco antigo, de quando você precisou esconder quem era para ser amado, aceito, incluído. Um eco da infância, da adolescência, daquelas vezes em que ser você mesmo parecia perigoso demais. Esse vídeo não é um manual de autoestima. É um convite para escavar, para ir fundo. Porque você não vai curar o que sente tentando convencer o mundo de que está tudo bem. Vai curar olhando para dentro e perguntando, asterisco, em que momento eu comecei a duvidar de mim? Asterisco. Porque talvez o impostor que você sente que é, seja só a parte de você que nunca teve permissão para existir em paz. Um impostor interior como máscara emocional de sobrevivência. Você não se sente um impostor porque fracassou. Você se sente um impostor porque aprendeu, cedo demais, que só seria aceito se fosse uma versão editada de si mesmo. A criança que precisou se moldar para ser amada não desaparece. Ela apenas cresce. E continua ali dentro, observando cada passo, cada elogio, cada conquista, e perguntando, em silêncio, será que, se eles soubessem quem eu sou de verdade, ainda me aceitariam? A síndrome do impostor nasce nesse abismo, entre quem você é e quem você aprendeu a parecer ser. Jung chamou essa divisão de persona, o eu social, moldado para sobreviver num mundo que nem sempre acolhe a verdade. E o problema não é ter uma persona. O problema é confundi-la com identidade. Quando isso acontece, o elogio não chega até a alma. A conquista não se transforma em pertencimento. O afeto não é plenamente sentido. Porque, no fundo, não foi você quem recebeu. Foi a sua performance. E isso esgota. Porque você começa a viver numa espécie de vigilância emocional. A qualquer momento, alguém pode perceber que há um descompasso. Que por trás do tudo bem, tem medo. Que por trás do eu consigo, tem exaustão. Que por trás do sou capaz, ainda existe a dúvida. A dúvida que não nasceu hoje. Que não surgiu agora. Mas que foi plantada lá atrás. No momento em que ser você não foi o suficiente para garantir amor, presença, proteção. Você não se sabota porque não se esforça. Você se sabota porque o sucesso aproxima demais os outros da sua dor secreta. Daquela parte sua que ainda acredita que, se for vista, será rejeitada. E é por isso que a autossabotagem não é preguiça. É defesa. O sucesso dói porque ele desafia a narrativa que você construiu para sobreviver. E no fundo, parte de você não quer sucesso. Quer permissão. Permissão para existir como é, sem ter que se provar o tempo todo. A vergonha como frequência vibracional, dissonante. A vergonha não grita. Ela sussurra. Ela caminha ao seu lado sem fazer barulho, mas contamina cada passo. Brené Brown explica que a vergonha é diferente da culpa.
A culpa diz: eu fiz algo errado. A vergonha diz: eu sou errado. E é essa sensação silenciosa de inadequação que opera como base vibracional da síndrome do impostor. Você pode sorrir, pode se vestir bem, pode até estar em posições de sucesso. Mas se a vergonha estiver vibrando em segundo plano, nada disso será suficiente para te fazer sentir inteiro. Porque o corpo sente. A energia não mente. E tudo em você continuará se movendo para compensar essa sensação de não pertencimento. A espiritualidade, mal compreendida, muitas vezes reforça isso. Quando se transforma em um ideal de perfeição inalcançável, ela aprisiona. Como se só merecesse ser amado quem já estivesse curado. Como se só fosse digno de luz quem nunca escorregasse na própria sombra. Isso, por si só, alimenta a vergonha. Faz com que você acredite que a sua humanidade te torna indigno de conexão, realização, amor. E quando isso acontece, o sistema nervoso entra em estado de alerta constante. O coração vibra em autodefesa. O corpo endurece. A alma recua. Porque ser visto se transforma em ameaça. O toque, a intimidade, o afeto, tudo parece perigoso. Porque a vergonha constrói um muro entre você e a vida. Um muro invisível, mas espesso, que te impede de se entregar, de confiar, de se permitir viver. Mas a vergonha não é uma sentença. Ela é um resíduo, um vestígio de um tempo em que você acreditou que, para ser amado, precisava ser alguém diferente. A cura começa quando você para de se provar. Quando, diante do espelho, você se olha e diz: é com isso que eu caminho. É com isso que eu sou digno. A ilusão do sucesso como validação emocional. Você já se perguntou por que, às vezes, o sucesso assusta mais do que o fracasso? Não é porque você teme o esforço. É porque o sucesso coloca um holofote em você. E quando a luz vem, ela ilumina tudo, inclusive o que você tentou esconder. O sucesso real não valida a persona. Ele aproxima da essência. E isso pode ser aterrorizante quando você passou a vida tentando se proteger da sua própria verdade. Jung dizia que somos mais assustados por nossas luzes do que por nossas sombras. Porque brilhar exige presença. E presença revela. A síndrome do impostor, muitas vezes, é uma forma de se manter pequeno para não correr o risco de se expor. É uma forma sutil de dizer: eu ainda não estou pronto. Porque parte de você acredita que, se crescer demais, vai se perder, vai decepcionar, vai ser rejeitado por ser demais, ou por ser visto de verdade. E aí, a mente começa a sabotar. Surge o perfeccionismo, a procrastinação, o medo do próximo passo. Porque se der certo, e você for aplaudido, vai precisar encarar a pergunta mais difícil de todas: quem eu serei, agora que não tenho mais onde me esconder? A verdade é que você não tem medo de fracassar, tem medo de merecer. Porque merecer exige rever tudo que te fez acreditar que não era digno. Exige olhar nos olhos daquela criança que ouviu isso é muito para você. Você não consegue. Não faça isso. Vai passar vergonha e dizer: hoje eu estou aqui, e eu vou com você. A libertação começa quando você entende que não precisa mais pedir permissão para ocupar seu lugar. Porque você não está se esforçando para se tornar alguém digno. Você está voltando a ser quem você já era antes de duvidarem de você. A quebra do ciclo. Quando você para de pedir permissão para existir. Existe um momento na vida em que a dor de se esconder começa a pesar mais do que o medo de ser visto. E é aí que algo muda. Espiritualmente, esse é o início do retorno. Não um retorno ao que você era, mas ao que você sempre foi, antes de aprender a se moldar. A síndrome do impostor não é apenas uma crise de confiança. É uma herança vibracional. Um eco das vezes em que você tentou ser quem era e foi interrompido. Quando você começa a ouvir essas vozes internas, não para obedecê-las, mas para questioná-las, algo dentro se organiza. Você começa a perceber: essa crítica não é sua. Esse medo não é seu. Essa dúvida tem nome, tem rosto, tem história. E quando você dá nome à origem do julgamento, você começa a desfazê-lo. A neurociência mostra que o cérebro pode ser recondicionado, mas ele precisa de consistência, precisa de autenticidade, precisa de palavras verdadeiras. Quando você se valida com presença, quando se afirma com integridade,
novas conexões começam a se formar. E cada nova sinapse é um sussurro do seu ser dizendo: eu existo, eu pertenço. A espiritualidade prática é essa: voltar para casa sem precisar pedir permissão. Caminhar no mundo sem mais negociar quem você é para ser aceito. Parar de implorar por migalhas emocionais, porque você finalmente se nutre do que é verdadeiro. Quando a cura não é performance, mas integração. Existe uma diferença entre melhorar e integrar. Melhorar é tentar consertar o que você julga errado. Integrar é reconhecer que tudo em você tem um lugar, inclusive aquilo que um dia você tentou esconder. A cura, nesse nível, não é mais um projeto, é um estado de presença. Brené Brown ensina que a vulnerabilidade é a ponte entre coragem e conexão. E essa ponte só se sustenta quando você para de se apresentar como alguém que precisa impressionar. Porque a alma não se impressiona, a alma sente, e só floresce onde a verdade. Jung propõe a individuação como esse processo de retorno à inteireza. Uma jornada que não exige perfeição, mas disposição para olhar para dentro, com ternura, com firmeza, com presença. A sombra e a luz não são inimigas, são irmãs. E quando você as permite coexistir, o impostor se dissolve, porque a alma enfim tem espaço para respirar. A metáfora é viva. O casulo do impostor precisa rachar, porque a alma que você escondeu está pronta para voar, mesmo que ainda tremam suas asas. Você não precisa estar pronto, só precisa estar presente. Você não nasceu para provar valor. Você nasceu para expressar a verdade. E essa verdade é o seu voo. Você nunca foi uma fraude. Só estava escondido de si mesmo. O sentimento de ser impostor não é o fim da estrada. É o início da travessia. A travessia da vergonha para a inteireza. Do medo de ser visto para o poder de se revelar. Jung nos lembra que aquilo que você mais precisa encontrar está exatamente onde você menos quer olhar. E Brené Brown nos mostra que o antídoto da vergonha não é a força, mas a vulnerabilidade. Você não está sozinho nessa sensação. Milhares de pessoas sentem o mesmo, mesmo com sucesso, reconhecimento, amor. Porque o buraco nunca foi a falta de mérito. Foi a falta de permissão interior para existir com verdade. A cura real não começa quando você se convence de que é suficiente. Ela começa quando você para de fingir que precisa ser outro para merecer estar aqui. Porque, no fundo, você sempre soube. Sempre soube que havia algo em você que não cabia nos papéis. Algo que gritava em silêncio por liberdade. Algo que esperava, pacientemente, pelo momento em que você finalmente dissesse: sou eu. E quando você diz isso, com o coração limpo, o impostor desaparece. Porque já não há mais ninguém a enganar. Só há você. E você basta.